O que acontece se eu não pagar meu Simples Nacional? Eu sou o Danilo, seu contador de valor, e no vídeo de hoje eu vou falar para você que está com débitos no Simples Nacional, o que você deve fazer e o que vai acontecer com a sua empresa se você manter com eles. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais empresários. O primeiro ponto que você tem que entender é o seguinte: o Simples Nacional ele é um benefício tributário, né? É uma lei que foi criada para simplificar a tributação das pequenas e médias empresas. Então você que aderiu a esse benefício, você que optou por esse benefício, uma das exigências é a não inadimplência, ou seja, você tem que estar com seus impostos em dias. Danilo, mas tive um aperto financeiro aqui, perdi um cliente, estou com dificuldades e não consegui pagar. O que vai acontecer com a minha empresa? O primeiro ponto é o seguinte: os seus débitos vão ficar presos lá na Receita Federal, né? Lá no portal do Simples Nacional, eles vão ficar como na situação fiscal da sua empresa, vão ficar com aqueles débitos, né? Você está devendo para a Receita Federal. Dependendo do tempo que demorar da regularização, dependendo do tempo que você demorar, eles podem sair da Receita Federal e ir para um outro site chamado PGFN, que é a dívida ativa da Receita Federal. Lá um outro órgão que vai administrar isso aí, vai aplicar uma multa um pouco mais agressiva, porém muitas vezes eles dão às vezes uma facilidade no parcelamento. Aí você vai receber uma carta na sua casa dizendo que você tem esse imposto e tudo mais, e isso acaba às vezes prejudicando até na hora de você fechar algum negócio. Porque se algum cliente seu, algum fornecedor for consultar a certidão, né, negativa de débitos na Receita Federal, vai ver que você tem alguma pendência, né? E isso vai te prejudicar muitas vezes para mostrar, opa, esse cliente aqui não paga nem os impostos em dia, esse fornecedor não paga os impostos em dia. O que me garante que se eu vender a prazo para eles, eles vão me pagar também. Então isso acaba denegrindo a sua imagem no mercado. Então fique muito atento que não é só a questão da multa, né? Não é só a questão dos juros que tem sobre o atraso. Muitas vezes isso denegre a sua imagem junto aos seus fornecedores, aos seus clientes, que vão enxergar você como um mal pagador. Fique muito atento com relação a isso. Uma vez que você está com débitos, né? Então, Danilo, eu estou com débitos, tive dificuldade, o que eu devo fazer? O primeiro passo é o seguinte: você tem que procurar o seu contador, né? Se você deixou de pagar os seus débitos, se você não avisou seu contador, se você não entrou em contato com o contador ou seu contador não avisou você, você precisa se acertar com esse ponto primeiro, tá? Acertou com o contador, ele viu os débitos que tinha, muitas das vezes a Receita Federal, ela parcela os débitos. Então você pode ter uma opção de parcelamento, parcelar muitas vezes em até 60 vezes, né? Às vezes com a entrada pequena, dependendo de quantos números de parcelamento você já tem. Então você consegue ter uma redução e você pagando a primeira parcela, todos os débitos que tem daquele parcelamento, eles são baixados. Ou seja, se o mesmo fornecedor, o mesmo cliente for consultar na Receita Federal a sua certidão, ela vai sair. Porque a Receita Federal vai falar, opa, ele tem débitos, mas está parcelado, está em dia comigo, então ele é honesto, ele se preocupa com esses débitos. Então fique muito atento com relação a isso. Você pode fazer o parcelamento, você pode aderir ao parcelamento tanto quando está na Receita Federal, como também vai para a dívida ativa. Você consegue fazer as suas opções de parcelamento, tá bom? Um ponto importante é o seguinte: Danilo, tô com esses débitos, não consegui parcelar e tá chegando o final do ano, né? Tá muitas vezes a virada do ano. O que acontece com as empresas do Simples Nacional? Elas são notificadas e elas são desenquadradas do Simples Nacional, né? Então, muitas das vezes, no começo de janeiro, muitas empresas elas saíram do Simples Nacional por conta de débitos, né? Então, estou com débitos lá, acabou que eu saí do Simples, a Receita Federal me expulsou do Simples Nacional devido a esses débitos, tá? Então, você acaba perdendo esse benefício de redução tributária, você acaba perdendo e acaba indo para o lucro presumido ou para o lucro real, dependendo do seu segmento, você pode estar até prejudicando mais ainda a cada emissão de nota fiscal que você faz, tá? Como que funciona, Danilo? Eu desenquadrei, tá, Dani? Mas eu quero voltar. Qual é o importante? Você fazer a regularização, tá? O mês de janeiro é o mês que a gente faz a regularização e faz a opção do Simples Nacional. Então, em janeiro, para as empresas que saíram do Simples, ou as empresas que muitas vezes optaram por sair mesmo do Simples e querem voltar, o mês de janeiro é o mês correto para fazer essa opção. Então, você vai lá, faz o parcelamento, negocia a dívida, paga o que você deve, sair nas certidões negativas, regularizando tudo, tanto na Receita Federal, como no Estado, como na Prefeitura. Precisa olhar os 3 órgãos, porque muitas vezes você está olhando só para a Receita Federal e existe uma taxa da Prefeitura ali que você não pagou. Ou muitas das vezes, quando você está com débitos e vai para a dívida ativa, a Receita Federal muitas vezes desmembra o débito fiscal estadual ou débito fiscal prefeitura, né, municipal, e acaba que ele desmembra, e aí você tem que fazer 2 parcelamentos. Um parcelamento junto à Receita Federal, para parcelar os débitos federais, e um parcelamento na prefeitura ou no estado para parcelar os débitos tributários estaduais ou municipais. Então, muitas vezes você acaba aumentando o volume de trabalho e o volume de preocupações que você precisa ter, tá? E para voltar para o Simples, todos os órgãos, você precisa estar em dia com todos os órgãos.
quer seja com os débitos, quer seja com as declarações mensais que precisa ser entregue. Tá tudo em dia? Você fazendo a opção em janeiro, você volta para o Simples Nacional e pode circular aquele ano inteiro no Simples Nacional pagando tudo em dia, tá bom? Se você gostou dessa dica ou se você está nessa situação e precisa de ajuda para se regularizar, na descrição tem o link do nosso WhatsApp. Chama a nossa equipe, vai ser um prazer poder ajudar e vejo vocês no próximo vídeo.